Boa noite, boa noite. Estou entrando hoje aqui pela Health 5D, mais uma live nossa sobre saúde, sobre consciência, né? Hoje nós vamos falar sobre psicossomática. Vamos receber uma convidada muito especial. A Paula também vai entrar já já. Estamos aguardando ela e a Juliana. Também, Juliana, se estiver já me vendo, pode me pedir o acesso. A gente teve um probleminha aqui de conexão, mas já consegui entrar. Vamos lá. Primeiro quero receber todos, né? Boa noite, bem-vindos à nossa mais uma live da Health 5D. Nós somos uma comunidade de saúde integrativa. Nós cadastramos profissionais que queiram ser encontrados pela sua abordagem de saúde integrativa, e nós cadastramos pacientes, pessoas que buscam por esse olhar de saúde integrada também. Olha, mais alguém entrou aqui. Vamos aguardar. Então, enquanto a Juliana entra. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Que bom ter você aqui com a gente hoje na nossa live. Eu agradeço o convite, é um prazer. Essas semanas a gente abordou bastante o olhar da psicossomática, né? De tentar trazer um pouco do que você já traz no seu cotidiano dessa leitura corporal, né? De trazer consciência para os aspectos da saúde, dos sintomas, das doenças. E é super interessante. A Juliana é terapeuta ocupacional, vai falar um pouco mais, né, sobre a sua abordagem. E aí eu queria começar já te recebendo com a pergunta para entender um pouco da onde nasceu o projeto, da onde veio essa visão da leitura corporal, como que nasceu isso entre você e a sua mãe, né? Que eu sei que você Sim. segue os passos da Nereide. Então me fala um pouquinho dessa história de vocês para a gente começar a entender como que veio essa abordagem. Claro, vou contar para vocês um pouquinho. Então, a leitura corporal, ela é uma filosofia inspirada, né? A Nereida, ela é fisioterapeuta de formação. Ela começou a vida dela, né, da área de saúde, trabalhando com medicina do esporte. Ela trabalhava com atletas. Mas ela sempre muito curiosa, muito estudiosa e muito sensível, né, para essa consciência e para esse acesso a essa consciência, começou a realmente observar que os sintomas que os pacientes dela apresentavam, eles se assemelhavam ali com os momentos emocionais que eles estavam passando. Então, com essa abertura né, dessa sensibilidade, desse interesse ali pelo ser humano, pelo paciente, ela começou a desenvolver essa associação entre o sintoma e o momento que o paciente estava vivendo. Né? Então, foi depois de alguns anos já fazendo esse mapeamento, já fazendo essas anotações, esse estudo, ela recebeu o acesso a essa inteligência que ela chama de JC, que é uma inspiração mesmo, né? Que ela decodificou essa consciência, essa inspiração aí na leitura corporal. Então, esse trabalho já existe há 40 anos, né? Tem sido desenvolvido há 40 anos. Ela escreveu, ela deu os cursos. A gente já formou aí centenas e centenas de pessoas em volta do mundo com essa sabedoria da leitura corporal. E hoje a gente segue com esse legado, tentando, né, com esse objetivo de difundir essa sabedoria, que ela é tão intuitiva e ela faz tanto sentido e ela casa tanto. Esses dias, inclusive, eu respondi uma pergunta de uma pessoa me perguntou ali no Instagram onde que a leitura corporal se associa a outras medicinas alternativas, e a gente vê que ela casa perfeitamente com diversas abordagens, né? Todas essas abordagens que acreditam e lembram que nós somos muito mais do que essa matéria física, né? Que mente, corpo, emoção, espírito está integrado. A gente vai encontrando.
Consegui Olá, entrar. Olá, boa noite, Juliana, tudo bom? Boa noite, Alessandra, Boa tudo bom? noite. Ai, consegui, desculpa, tô Paula e tentando a Juliana, internet. a gente teve um contratempo aqui para conseguir acessar, mas conseguimos. A Juliana estava Yes, falando um pouco pronto. de como isso iniciou na vida da Nereide, né, para a gente seguir aqui com ela. Sim, por favor, não queria interromper, só queria dar um oi de entrada. imagina. Mas foi isso. Então, a leitura corporal, ela é uma filosofia inspirada e aplicada e estudada. Então, a Nereida fala que maior referência dela para desenvolver a leitura corporal é o corpo, é o livro de anatomia. Né? Então, ela estudou muito anatomia, muito fisiologia, muito do corpo físico para compreender essa associação com a sabedoria aí do JC e essa correlação com o corpo emocional. Entendi. Então, na verdade, ela é uma teoria canalizada, né? É uma linha de tratamento canalizada, e vocês têm atendimento clínico e formação de profissionais. Exatamente. Entendi. É, Exatamente. é super interessante, Muito. né? Eu acho esse assunto da psicossomática, pegando aqui um pouquinho, né? Eu sei que eu não cheguei aqui no começo, mas eu adoro fazer essas ligações, né? Fazer essas conexões, porque eu acho que é tão difícil a gente enxergar. Hoje em dia a gente está mais aberto para isso, mas durante tanto tempo a gente não se permitia essa escuta, né? De entender que o corpo tem ligação direta com a autossatisfação, né? Se a gente, o que a gente sempre via era o corpo como inimigo, né? Ai, o meu braço, como se fosse uma coisa fora, né? Algo longe de nós. E acho que cada vez mais com essas descobertas, com esses estudos, com essa possibilidade, né? Com essas canalizações, a gente consegue chegar mais perto dessas respostas e dessa conexão com o corpo, essa integração. E entender que se meu braço está doendo, não é algo de fora que aconteceu e aí do nada meu braço ficou doendo. É porque de alguma forma algo dentro de mim, o meu caminhar, o meu pensamento, né, as minhas decisões podem estar afetando, né, partes do meu corpo e meu corpo está sinalizando de alguma forma, né? Até essa troca, essa comunicação. Eu vejo muito isso no meu trabalho, é uma coisa que eu acho que eu admiro bastante, quem trabalha profundamente com esse assunto. E as pessoas não têm essa noção. E para você, é, no seu trabalho, na sua prática, você consegue realmente passar para as pessoas esse conhecimento da emoção virar sintoma e aí isso, né, avançar para essas questões das doenças e desconfortos. Ainda tem esse bloqueio na compreensão das pessoas. Como que isso, né, na sua prática, como que você enxerga isso? Ou como os seus pacientes, seus clientes enxergam isso, né, essa comunicação? Geralmente, as pessoas que chegam até nós já passaram por essa peneira dessa compreensão, né? Geralmente é uma grande interrogação, assim, eu já fui no médico, eu já tomei analgésico, eu já fiz um tratamento, esse sintoma voltou, essa dor tá aqui, já vem com uma pergunta assim, tem alguma coisa além disso, né? Eu imagino que Uhum, seja semelhante também às pessoas que chegam até vocês, né? Elas já chegam com essa pergunta, assim, eu já entendi uhum, uma pulguinha atrás da orelha, né? Tem algo além desse sintoma, tem alguma coisa aqui que eu preciso compreender para que eu tô com esse sintoma. Então, a leitura corporal na prática, ela faz realmente esse mapeamento para ajudar a gente a encurtar um pouquinho o caminho e entender qual é o assunto, né? Por que numa uma pandemia eu adoeço e minha filha não? Né? A gente uhum. está aqui no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas. Por que que eu levei um tombo e eu quebrei o cotovelo e não o punho? Né? Tem um mapeamento aí, tem uma lógica do porquê de cada dor, cada intensidade. Então, na prática, a leitura corporal ela traz justamente esse mapeamento emocional. Sintoma no corpo físico, a gente consegue pensar no assunto, né? Qual que é o assunto que essa dor, que esse sintoma está me sinalizando? Então, por exemplo, né? Você deu o exemplo do braço, de uma dor no Uhum. braço, para leitura corporal, os braços, os membros superiores,
eles são o segmento do corpo de ação, né? Tudo que eu vou fazer acontecer, que eu vou materializar ali no mundo, eu uso meus braços. A leitura é muito intuitiva, se a gente pensar dessa forma. Então, uma vontade, um desejo, ele chega aqui no meu ombro, que vai tentar compreender que desejo que é esse. Então, a gente vê que uma bursite, uma dor no ombro, está contando para a gente que a gente paralisou o movimento antes dele acontecer. Né? E aí, o segmento do braço continua com esse caminho. Então, o braço elabora, o meu cotovelo é a área que vai ponderar ali, ver os pós, os contras, como que eu faço aquela ação acontecer. O meu punho é o centro da coragem, que vai me dar a pulsão de fazer acontecer, e minhas mãos concretizam. Então, a leitura vai fazendo esse caminho da energia, do fluxo energético para cada pulsão, para cada desejo. E traz para a gente essa compreensão assim, se houve dor, é porque a gente parou o fluxo dessa energia. Se teve sintoma, é porque a energia ficou estagnada ali, não teve espaço de expressão. Então, ela fica ali como se fosse uma fila de espera, esperando o lugar de manifestação, esperando a sua vez ali de experimentar. O corpo físico é o nosso grande veículo de experimentação na Terra, né? Então, ele não está dividido de sentimento, de pensamento, do nosso psíquico. Tá tudo junto, né? Tudo é energia. Então, a leitura vai fazendo esse mapeamento de onde que dói, como dói, qual é o assunto que o corpo está tentando trazer esse recado para a gente, dizendo, olha, algo aqui está indo contra ao seu desejo de verdade, né? Então, o sintoma, em momento nenhum, ele é uma punição, ou ele é um castigo, ou é porque a gente fez algo errado. Tem muito essa crença, né? Eu adoeci porque eu fiz errado, porque eu pensei errado, agi errado, e é muito pelo contrário, a leitura traz para a gente essa consciência de que se a gente adoeceu, se a gente fez sintoma, é porque a gente já mudou, a gente já está pronto para agir diferente, e por algum motivo a gente não conseguiu mudar o comportamento. Então, Está pronto para receber, né? Exato. É o início da cura, né? É o início da cura. Mas para isso a pessoa tem que estar atenta, né? Sim. Ela tem que ter esse olhar. Porque muitas vezes o sintoma, a pessoa vai olhar para o sintoma com esse olhar, né, de nossa, por que isso está acontecendo? Já fiz, já tratei, já fui no médico, já tomei remédio, já fiz os exames, já fiz cirurgia e isso continua acontecendo. Então, aí talvez venha aquele start de olhar e falar assim, vou olhar para isso com um outro olhar, né? Vamos tentar expandir um pouco, sair fora da caixinha do tradicional, do médico, remédio e buscando uma solução. E aí a minha pergunta é, quando a gente tem esses casos de recidivas, que toda hora vai, toda hora volta, você acha que a gente consegue mudar, trazer solução para um sintoma? Simplesmente, aí eu vou botar simplesmente porque talvez seja essa a visão, né? Talvez a minha visão já é de que talvez isso seja o mais importante, mas simplesmente mudando um padrão, mudando o pensamento, mudando essa emoção, está trazendo um reconhecimento, uma consciência para uma situação. Você acha que a gente consegue resolver a dor, o sintoma, aquele padrão repetitivo com essa mudança de consciência? Acredito plenamente nisso. Plenamente. Né? Que se o corpo está trazendo um recado, né? Se a gente tem recidiva, é porque a gente não integrou a mensagem, né? E é pensar que o nosso corpo, ele sempre funciona a nosso favor. O tempo todo ele está jogando no nosso time. Então, se ele está sinalizando, tem um recado que está pedindo para ser escutado. E por algum motivo a gente não está conseguindo escutar ou integrar, né? Porque não adianta entender no racional e não mudar o comportamento. Né? Não adianta manter um sistema de crenças que já está vencido, sabendo que aquilo ali não está nos fazendo bem. Então, o mapeamento do corpo ele é muito interessante, porque tem muito recado que a nossa mente racional ela não consegue absorver. Então, é uma dica, né? O corpo traz para a gente uma dica. Olha, você está com essa questão na sua pele, o assunto principal é as trocas e as relações. Não é o órgão que troca com o mundo, né? Não é o nosso primeiro canal ali que está nos protegendo e ao mesmo tempo trocando o tempo todo com o externo. Então, assim, eu preciso introjetar. Se eu me abro de coração para escutar essa mensagem do meu corpo,
acessar essa sabedoria interna, acessar essa pulsão verdade, acessar o que eu quero de verdade, né? Uhum, Provavelmente o corpo não vai precisar da dor, não vai uhum. precisar de adoecer. Assim, não adoecer eu acho que é complicado. Acho que enquanto a gente está vivo, a A gente gente está está fazendo aqui, sintoma, exato, né? exato. Faz Porque, parte do crescimento, né? Do sim, aprendizado. exato. E sintoma, assim, uma unha fraca é um sintoma, né? Um Uhum. sintomão pode começar num sintominha, É. uma E, queda de cabelo, né? E o que você falou no início, eu achei muito importante, que eu faço essa analogia até com o videogame, né? Porque às vezes você não aprende, e aí, obviamente, aquele sintoma não vai embora, porque você não recebeu aquela mensagem, você não entendeu por que aquele sintoma está aparecendo. E a analogia é exatamente o videogame. Se você chegou no momento ali da fase e você não pulou, e aí tudo bem, você caiu, aí você volta para antes. Você já sabe que você tem que pular um pouquinho antes para poder chegar para o outro lado. Então, aí, se você continuar pulando no mesmo lugar, você vai continuar caindo naquele buraco, vai continuar voltando. Então a gente fica repetindo até a gente entender que tá bom, eu teria que ter pulado mais cedo. Aí, bom, pulei mais cedo, consegui passar. Agora vamos para a próximo desafio, né? E aí até você chegar no final e, bom, passei de fase. Aquele desafio já foi, né? Então a gente está constantemente passando de fase a cada desafio que a gente encontra, né? E essa questão da, do emocional, né, com o físico, eu acho que ainda é um conceito que as pessoas ainda ficam um pouco confusas, né? Não tem ainda muito uma integração consciente natural. Eu acho que ainda traz muita dor antes de ter essa conexão, né? Nos seus estudos, né, na sua opinião, existe alguma forma de ser algo somente físico, ou ele sempre está vindo por uma questão emocional? Ou como que a gente descobre isso, se existe um caminho, né, para descobrir isso, e órgãos ou sistemas do nosso corpo que estão mais propícios a terem esses sintomas ou a, a refletirem, né, os sintomas emocionais. Só para a gente ter um pouquinho dessa clareza, né? Eu acho que as pessoas não têm muito ainda essa clareza natural, né? Eu acho que você consegue, com, com todo o seu conhecimento, a gente consegue ver bem, né, o que realmente acontece aí. A gente aprendeu que existe uma dualidade, né? Assim, isso é psíquico, isso é físico. A medicina tradicional, por muito tempo, tratou assim, né, o corpo físico como algo totalmente separado do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental. E aqui na leitura, assim, é premissa básica que não há separação. Inclusive, Uhum. quando a gente fala de corpo emocional, dos corpos sutis, né, ele é uma ilustração teórica, né, como se fossem vários corpos. Muitas filosofias falam dos corpos sutis, Uhum. né, da anatomia sutil. Então, mas isso é didático, né? Não tem essa separação. São só Primeiramente para os densificações. estudos, né? Para a gente Sim, conseguir estudar. Aí a gente se perdeu um exato. pouquinho ali. Eu acho que é muito isso, assim, a gente se perdeu nesse momento que se separou para entender e desintegrou como se Esqueceu de fosse voltar isso, com toda né? aquela Então, informação. assim, a física quântica hoje já tem prova científica de que o nosso corpo, toda célula é energia, né? Então, o Uhum. corpo físico, ele é densificação de uma mesma energia do nosso corpo espiritual. Não é separado. Então, né, a pergunta principal que você fez, existe uma maneira de existir um sintoma só físico? Quando a gente entende que não existe essa separação, que nós não somos uma pizza, que não separa o emocional do corpo, dos nossos pensamentos, não existe um sintoma que seja só físico. E aí o raciocínio que a leitura faz do sintoma, do adoecimento, é principalmente apontando assim, o desejo, a pulsão, a vontade, ela acontece ali nos nossos segmentos mais sutis, nos nossos corpos mais sutis, esse desejo, essa pulsão vai se densificando para chegar na experimentação, que é no corpo físico. Em Uhum. algum momento, quando não existe essa fluência, o corpo sedimenta. Essa energia sedimenta em forma de sintoma. Então, sim, né? Para a gente, todo sintoma traz uma mensagem. Todo sintoma, todo sinal é linguagem. Né? Desde uma pinta que Uhum. aparece no nosso corpo
a uma doença degenerativa ou algo muito agudo, muito grave, é uma linguagem do corpo. Então, de forma nenhuma a gente separa, a gente consegue fazer essa distinção, não. Né? Uma coisa que é só emocional ou só física, né? Mente é corpo, Perfeito. corpo é mente. Tá sempre em comunicação, né? Um Sim. sinalizando para o outro e aí a gente vai decodificando o que está acontecendo, né? E existe algum órgão ou sistema, né, do nosso corpo que está mais suscetível a essas emoções? Ou é realmente de acordo com a situação e a pessoa, né, individualmente? Sim. Um ponto importante que a leitura corporal nos ensina é que a glândula tireoide é a grande o centro de distribuição, vamos dizer assim, dos informes do corpo. A gente acredita que a glândula tireoide tem essa inteligência de decodificação e é ela que decide, entre aspas, aonde que vai doer, aonde que o Olha, sintoma vai acontecer. Então, é como se ela recebesse esse recado, decodificasse ele, falava, esse é assunto do setor lá dos rins, que gente, está falando dos medos e das inseguranças. essa é para você, vai mandando. Isso. Esse assunto aqui é assunto de intestino, Uhum. né? Tá falando dos apegos, da nossa capacidade de usufruir das nossas posses. Esse assunto aqui é do fígado. Tá falando da sua capacidade de escolher sua trajetória de vida, sua assertividade, a sua raiva. E aí o corpo vai sedimentar a energia nos setores que falam desse assunto ali que a gente precisa avançar, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa mergulhar e se conhecer nesse lugar. Tá, e aí quando o sintoma é na tireoide, já que você trouxe ela como QG. A tireoide, ela é a nossa glândula da expressão, né? Ela é a glândula do quinto chakra ali, que fala de como que eu coloco a minha voz no mundo. Então, ela é muito global, né? O que que eu sinto? O que que eu acredito? Quais são os meus valores? O que que eu quero transbordar para o mundo? É a tireoide que faz esse papel. Então, se a gente adoece a tireoide, ela é um grande recado de dizer, eu não estou me expressando a partir da minha verdade. Né? Quando eu estou me limitando ali aos padrões que eu acredito que eu devo assumir, a maneira que o grupo que eu vivo, a linguagem ali do grupo que eu vivo, que eu preciso me adequar a algo que não é a minha essência, a tireoide vai me lembrar de que eu estou me afastando um pouquinho de mim, me afastando da minha verdade. Entendi. E aí, no sentido da gente seguir mais um sintoma, né? A gente tem muitas questões digestivas, né? A maioria das pessoas tem alguma questão digestiva, ou é estômago, ou é intestino, sempre tem uma questão, e a gente relaciona muito com a alimentação, né? Será que é só o alimento, né? Será que existe alguma outra questão, alguma outra mudança emocional que está gerando também essa questão digestiva, além da alimentação? Traz um pouquinho desse olhar. Esse ponto é muito interessante para a gente conversar. Assim. A gente não se alimenta só de comida, né? Todas as ofertas do mundo que a gente introjeta são alimentos e precisam ser digeridos pelo nosso sistema digestivo. Então, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a maneira como a gente se relaciona, nosso sistema de crenças, tudo que está externo a nós e que a gente assimila, vai ser trabalhado no sistema digestivo. Como E se hoje, fosse um sistema digestivo físico e um sistema digestivo energético. sim, Né? exatamente. E relacional, Uhum. bom, tudo. E a gente está vivendo um momento que as ofertas elas chegam a ser até excessivas, né? A gente está o tempo todo recebendo estímulo. É muito. O volume de estímulo, de informação, de autoexigência, de opiniões, de tanta coisa que a gente introjeta todos os dias e a gente precisa digerir aquilo. Eu acredito que seja um pouco assim uma dica de entender por que 6 a cada meia dúzia tem algum sintoma digestivo em graus diferentes. Porque é muita coisa que a gente precisa assimilar o tempo todo. É muita informação, é muita notícia, é muitas possibilidades, né? Tudo está disponível para nós o tempo todo.
E eu acho que essa observação assim daquilo, o que que eu assimilo, o que eu quero aproveitar, o que me alimenta verdadeiramente, o que faz sentido para mim, o que não faz. Isso tudo é trabalhado no sistema digestivo. É, Então, isso uma aí. via da gente conseguir uma solução seria, além de ter uma dieta alimentar, né, um plano alimentar dos alimentos corretos, mais adequados, né, para o nosso plano, seria também escolher como que a gente alimenta os outros corpos, né? De você prestar atenção o que está alimentando auditivamente, visualmente, como que você está usando os alimentos todos, né? Eu acho que é um caminho, né? Ligar um pouco essa percepção. E ver o que faz sentido para nós, né? A leitura corporal ela traz muito esse convite para a gente olhar para o que é saudável, o que não é, né? JC fala muito disso, assim, para a gente não se limitar às vezes a dias. É lógico que a gente conhece, né? O que faz bem, o que não faz, mas tudo é sagrado, tudo é remédio ou veneno dependendo da dose que a gente usa. E da Então, interpretação, né? Também. sim, exato. Então, né, a gente hoje tem muita intolerância à lactose, intolerância a glúten. Algumas pessoas têm, outras não, então não é exatamente não tem um padrão, o que se deve comer. Eu ver o que me faz bem e o que não me faz bem. Para Sim, o que eu mim, quero dizer é que não é é, só sim, o exato. alimento que deve ser visto com toda essa seriedade, com esse cuidado. São Claro. os outros alimentos, né? Como a gente está se alimentando no geral, como que se alimenta o seu corpo, não só com o alimento físico, né? E se a gente prestar muita atenção no nosso corpo, assim, qual é a sensação que eu tenho no meu corpo? Não precisa saber leitura corporal para isso. Qual que é a sensação que eu tenho no meu corpo quando eu vejo uma notícia ruim? Ou quando eu Uhum. fico rolando feed de rede social um tempão? Ou quando eu estou escutando uma música que me faz bem, que ressoa na minha alma? Né? O corpo, ele já ressoa. Se a gente está atento nesse momento, provavelmente eu não preciso fazer um sintoma. Eu sempre, quando eu converso bastante com os meus clientes, eu pergunto, o que que eu faço? Faço isso, eu faço aquilo. Você fala isso, como que seria essa alternativa? Aí a pessoa fala, como é que você se sentiu com essa fala? Um pouco nervosa. Tá, e faz a outra fala, como é que você se sentiu com essa fala? Eu tô um pouco mais em paz. Então você tem a resposta. O seu corpo, você tá falando, botando para fora e se observando e vendo qual é a sua reação. Então, se a gente conseguir ter essa percepção, né, essa presença e conseguir começar a identificar um pouco mais o que que o seu corpo está, como que ele está respondendo às atitudes, aos seus pensamentos, às suas decisões, aí é uma bússola, né? A gente vai conseguindo com as sensações do corpo ter essa leitura, né, e ter essa compreensão, essa clareza maior. Me lembra, quando a gente estava falando, me lembrou muito daquela frase do nada se perde, tudo se transforma, né? A gente tem essa mania muito de falar, deixa pra lá, isso aí eu não vou esquecer, não vou nem pensar nisso, mas na verdade o corpo está ali sempre contabilizando, né? A gente não, tudo é energia, o que você não consegue deixar de ouvir, deixar de ver, deixar de vivenciar, experienciar, você já teve aquele impacto energético, então aquilo já está te afetando de alguma forma. Ou você processa, ou você não processa. Só que se você não processar, ele vai ficar ali acumulando aquela energia, né, daquilo como foi interpretado inicialmente. Se você ouviu aquilo e achou que foi uma coisa ruim e você não quis lidar com aquilo, ele foi gravadinho ali com uma coisinha ruim, né? Então tem essa energia, e é como você falou, né, que aí o corpo depois ele vai e dita para quem que vai. Para onde que aquilo ele vai, aonde ele vai somatizar, né? E Uhum. essa estimulação extra que a gente está falando, né, que hoje em dia realmente é difícil você conseguir estar presente, porque é tanto estímulo, é tanta demanda, que vai gerando, né, essa outra questão que a gente tem bastante hoje em dia, que está no momento é a ansiedade, depressão, né? Como que isso está afetando, né, a tudo? A gente está com essa mania de tentar deixar para lá, não ouvir, não processar, né? E aí vem mais informação. As pessoas não conseguem, né, catch up, não conseguem processar aquilo de uma forma saudável, e aí vai acumulando, vai tendo essas, né, como que somatiza, como que se manifesta, né, no corpo a ansiedade, a depressão, como que isso aparece na sua leitura corporal? Eu acho que é A um assunto. gente, desculpa.
Não, tudo A bem. gente entende ansiedade, é um tema muito interessante de falar também. Assim, as nossas ânsias são o que nos move, né? Eu preciso acordar e ansiar por algo para eu ter essa energia vital, esse tesão de vida, essa vontade de conquistar, de fazer, de experimentar. Ânsia é muito bom, né? Quando ela vira ansiedade, a leitura corporal ela conta pra gente que as ânsias não estão encontrando espaço de manifestação. E tem muito a ver, né? Eu recebo tanto estímulo, eu tenho tantas possibilidades que aquilo acaba me paralisando, eu não consigo Uhum. realizar tudo aquilo que eu trago de desejo. E eu relaciono muito com isso que você trouxe também, né? É tanta possibilidade, é tanta informação, são tantos caminhos e a falta de autolocalização. A gente não Uhum. para sentir assim, o que que eu quero? Uhum. Eu tô com fome de quê? Né? Onde que eu quero estar? Aonde que minha alma ressoa? O que que eu gosto? Né? O que que eu gosto? A gente não se dá bom dia de manhã. Bom dia, Ju. Como que você tá hoje? O que que você tá sentindo? Já percebeu seu corpo? Tem alguma dor? Tem algum incômodo? A gente já acorda Uhum. acontecendo, né? É, cumprindo demanda, fazendo coisas que às vezes não são nossas. Eu vi aqui uma pessoa comentou de dor no trapézio, né? O trapézio fala muito disso, do nosso senso de responsabilidade. Convida a gente a olhar se aquelas responsabilidades são minhas mesmo, ou como que eu estou interpretando Uhum. elas. Mas é reflexo dessa nossa falta de autolocalização, de atenção, de se observar, de se perceber, de se respeitar, de se validar, né? Quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, o que, que faz sentido para mim. E dentre mil e uma possibilidades, eu gosto de associar a ansiedade quando a gente às vezes vai com muita fome num buffet de self-service. Uhum. Você não sabe nem o que, que você quer comer. Eu tô com vontade de comer o quê? Né? O que, que faz sentido para mim? O que, que saliva? A gente está tão quadradinho que assim é bom é comer o brócolis. Aí tem lasanha, tem batata frita, tem salada, tem legumes, tem carnes, tem várias opções. E às vezes a gente come o brócolis simplesmente porque a gente introjetou que aquilo ali que é o que deve fazer. A gente pode até escolher o brócolis no lugar da lasanha e falar, olha, né, por mil motivos. Mas não nega que a boca salivou para lasanha. Uhum. Não nega que Estado no aquele... condicionamento, né? Me condicionei que tem que ser assim, Sim. né? Né? E isso, sim, não estou falando de comida, né? É Sim. para tudo, As pausas, né? para tudo. O que que eu quero, o que que faz sentido para mim, que caminho que realmente me leva em direção à minha verdade. Parar para observar isso. A gente não faz isso. E aí essas grandes crises de sentido, né? A ansiedade, a depressão, elas são uma grande crise do sentido, né? O que que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu lugar no mundo? E eu acredito muito que vem desse distanciamento da gente mesmo, né? Quanto mais a gente se distancia, mais difícil fica de acessar essa pulsão de vida, essa verdade, esse desejo, essa fome de quê que a gente tem na vida. E às vezes só por esses pequenas mudanças, né? Como você falou, o que que eu quero comer? O que que eu gosto? O que que eu gostaria de fazer agora? Onde eu quero ir? Né? Às vezes só de você fazer essa pergunta constantemente, entrar nessa prática de estar todo dia se perguntando, acordando, se dando bom dia, né? Às vezes a gente imagina que a cura da ansiedade, de uma depressão, de algo, claro, existem casos e casos, mas a gente sabe que é no dia a dia, no pouco a pouco, que a gente tem o resultado. E às vezes a gente fica esperando essa varinha mágica, esse algo que seja, que venha, né, enorme e nos Externo, né? tome, ou um remédio, algo que aconteça, o No externo, externo. que vá fazer essa mudança, né? Mas às vezes não, é literalmente essa mudança de conceito, de condicionamento, né? O mental, como que minha cabeça está processando o meu ser hoje, né? Como que eu estou me permitindo
experienciar as coisas de forma mais leve, né? Como que eu estou me autorizando a talvez hoje estar atrasada e não ficar me autopunindo, né? Ficando aquela são pequenos movimentos do dia a dia, fazendo essas alterações, mudando como, né, o seu condicionamento mental, que vai reeducando você a aprender a viver de uma forma diferente, a se ter como você falou, né, a desconexão, para a gente começar a ter essa conexão de novo. E os sintomas voltarem a ser mais amigo do que os inimigos, como algo extra, né, algo fora. Não, é algo que eu estou aqui produzindo, é um efeito, é um reflexo do que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então, o que eu faço no meu dia a dia precisa mudar. Né? Então, às vezes, é literalmente só essas questões que parecem ser bobas, mas são de extrema importância, né? Sim. E como a gente falou, cada sintominha, uma soma de sintominhas vira um sintomão. E eu Uhum. gosto muito de brincar que que quando a gente estuda a leitura corporal, a gente aprende a comemorar sintoma, né? Tipo, oba, doeu aqui, doeu meu joelho, doeu aqui em alguma região do meu corpo, porque quando o sintoma vem, eu tenho essa chance de cura de verdade, e não de cura do corpo físico, né? De cura do meu comportamento, de cura do meu sistema de crenças, de cura de padrões ali que não estão fazendo bem, que não estão coerentes com a minha verdade, com a minha essência, né? Então, o sintoma, em momento nenhum aqui dentro dessa filosofia, é algo fora de nós, é algo que nos pune, é nosso inimigo. Muito pelo contrário, Uhum. né? Todo sinal, todo sintoma é linguagem a favor da nossa saúde, né? O que o sintoma, o que a dor mais quer é não ser necessária. O corpo não quer sofrer. O corpo quer viver em plenitude, em prazer, em experiência. A gente ficou na fila para chegar aqui. A gente quis muito, né? Por que a gente ia estar aqui sendo punido? De jeito nenhum. Mas por a gente querer tanto e por ser tão precioso essa chance de estar aqui experimentando, o nosso corpo não dá bobeira, ele é bússola. Ele vai te lembrar o tempo todo, olha, você desviou do caminho. Uhum. Era isso que eu ia falar, como uma oportunidade de mudar a rota, né? Sim, Uhum. sim, de ajustar a Um rota o alerta. tempo todo. E o tempo todo a gente tem essa chance de ajustar a rota, né? Uhum. Todo dia, toda hora. Só que às vezes a gente está tão submerso no cotidiano, quando vê, o corpo precisa gritar, né? Porque às vezes um sintominha é um sussurro que você. Mas às vezes tem que vir um sintomão para você. O que eu tenho que fazer? Agora o negócio ficou feio, né? Então, realmente essas são as pequenas pausas de percepção, né? Acho que é pausar, perceber, nomear, né? O que eu estou sentindo? O que é isso? Né? Porque a gente deixa e. Deixa pra lá. Não é É. nada. É nomear, é tentar trazer, é tentar perceber, estar com aquilo um pouquinho, né? Entender o que aquilo quer me dizer. Então, acho que acho que as lições, né, que a gente vai tendo aí com o dia a dia. Agora, com a Paula chegou a perguntar, a falar sobre a questão daquelas emoções que a gente não olha, né, que eu deixo lá. Eu costumo dizer para os meus pacientes, são muitos pratinhos que a gente tem, né? Então, o pratinho, ele não vai deixar de existir, ele está lá, só que você não está vendo ele. Esses pratinhos, por exemplo, quando a gente engole muita raiva, engole mágoa, que guarda, não, isso eu não perdoo, isso. Como que isso costuma se manifestar no corpo? Como que isso costuma aparecer? Porque são pessoas, talvez, que tenham uma resistência maior em perceber até que existe essa mágoa, em perceber que sente raiva, né? Eu já recebi uma paciente que falou isso, falou assim, eu não sabia que eu sentia raiva. Até que eu percebi. Então, como que isso manifesta? E como que é esse olhar, né? Para ativar essa percepção mesmo. Não sentir, eu acho impossível, né? Sentiu, a gente sente coisas o tempo todo. Eu acho que o grande bloqueio é que o nosso mental coloca na prateleira do pode e não pode, né? Então, não pode sentir raiva, não pode sentir inveja, não pode sentir medo. E são sentimentos que podem ser muito úteis para nós, mas a gente acredita que não pode, que é feio, que Julga, não né? deve sentir. E aí a gente já perde um monte de chance de autoconhecimento a partir desse momento, né? Porque, poxa, você me falou algo ali que eu senti raiva. Aí já vem a plaquinha assim, raiva não pode sentir, e eu deixo ela para lá.
E aí a leitura corporal ela vai associando os centros de força e os órgãos e o sistema corporal todo, né, os segmentos corporais, aos sentimentos também. Então, por exemplo, a raiva, ele é um sentimento processado no fígado, né? Que é aonde a gente trabalha a nossa autolocalização. Por que eu senti raiva? Raiva é um sentimento que me conta de que eu estava distraído demais e não me posicionei. Se a gente parar para pensar as coisas que nos deixam com raiva, tem o nosso dedinho ali dentro daquela situação. Ou eu não falei o que, ou eu não dei um limite, ou eu não expressei o meu desejo, né? Ou eu deixei a coisa acontecer até o caldo entornar e eu fiquei com muita raiva. E aí o fígado chama a gente assim, se localiza, firma o pé no chão, se posiciona. Então, a raiva se manifesta no corpo muito para a leitura corporal, com sintoma de fígado e com sintoma de olhos, por exemplo, uma conjuntivite ou alguma coisa que é o órgão diretamente relacionado com o fígado, dentro aqui do mapeamento. A tristeza, a mágoa, o ressentimento, por exemplo, é um sintoma também que é difícil de assumir muitas vezes, né? Que se sentiu ressentido, se sentiu magoado, e é tema do sistema urinário. Então, se a gente parar para pensar em mágoa, né, que é uma má água, água parada, vai manifestar lá no nosso sistema urinário, né, com cistite, aquela água que fica, ou com gotejamento, ou com questões mais complicadas ali de bexiga, ureter. Então, a leitura é infinito, né? As correlações são infinitas. Então, eu vi que tem uma pergunta aqui, quando a gente não sabe nomear, acho que é dar um passo para trás, dar um zoom out aí, e ver o nosso sistema de crenças primeiro, assim, o que eu me permito sentir, o que eu não me permito sentir, como que eu rotulo esses sentimentos para começar a trabalhar essa autolocalização. Nesse processo, conhecer o mapeamento do corpo encurta o caminho, né? Porque eu tô com, igual desenho animado, né? Eu tô com raiva, meu olho fica vermelho. O olho, ele é órgão ali, a janela da nossa alma, ele não disfarça. Se eu tiver com raiva, né? Uma angústia, um aperto no peito, tá contando para mim que eu não estou deixando a minha emoção, a minha emocionalização ser manifestada. Então vai doer aqui. Aí começa com uma angústia, pode virar uma pneumonia, que fala de uma tristeza muito profunda que eu não estou dando conta de assumir. Então a leitura vai fazendo essa associação com os órgãos e os sistemas e os sentimentos que vibram dentro de cada um deles. Muito bom. Eu estava falando aí dessa questão de se posicionar, né? De ter a sua voz e tudo. Me traz muita questão sistêmica e cultural, né? O ser humano ele tem a necessidade básica, natural de pertencer, de ser incluído, de estar ali fazendo parte de uma comunidade. Então, não é se achar que você está errado, mas você faz parte de uma comunidade que tem a necessidade básica de ser incluído e estar ali presente numa comunidade integrada. Então, o que você faz? Você acaba se negando um pouco porque você ouviu muito como que tem que ser. Então, o seu jeito está errado, aquele jeito está certo. É como você estava falando, certo e errado vem muito dessa cultura, né? E até do ser humano, a necessidade do ser humano de pertencer. Então, essa vontade, ela acaba tirando você do seu centro para você poder participar do centro comum com todos. E aí você se perde nessa caminhada porque você precisa fazer parte e aí você deixa de fazer parte de você mesmo. E essa fragmentação, né, todo esse movimento que a gente faz, que a gente fez, vem trazendo essas dores, vem trazendo essas questões mais profundas e que, de alguma forma, vem trazendo também o conhecimento, porque a gente vai atrás do porquê que eu sinto, né? Então, toda essa educação que agora a gente está tendo a oportunidade, através de você e outras pessoas que têm esse conhecimento, de trazer de volta a necessidade de, ok, mas primeiro vamos pertencer a nós mesmos para a gente poder se sentir inteiro pertencendo a essa comunidade. Não usando de bengala e vou pertencer àquele grupo e tá bom para mim. Não tá bom para mim, porque eu não tô bem, porque agora eu tô refém do que eles acham, do que eles pensam, do que eles aceitam. Então eu tenho que viver numa constante agrado, né? Eu tenho que estar agradando, eu tenho que estar fazendo, para eu poder me sentir bem, continuar me sentindo bem. Até eu descobrir, né, ter esses sintomas, essa fala do corpo e começar a voltar
para mim, para esse meu centro, o que que é importante para mim, o que que eu quero, porque no final das contas, eu estando feliz, eu tô bem na comunidade. Eu atraio mais pessoas que também estão felizes. E aí a gente cria realmente uma comunidade mais integrada, mais feliz, pessoas que estão se dando melhor, e aí a gente vai, com certeza, tendo menos sintomas, menos necessidade, né, desses sintomas, e fazendo essa caminhada mais leve, né, e descobrindo, percebendo, né, nesse caminhar que, na verdade, o meu corpo está falando comigo para me trazer mais perto de mim porque eu me Exatamente. afastei demais, né? Então, sabendo dessa cultura, tendo noção, né, esse conhecimento até do sistêmico, do que a minha família se permitiu no passado, e aí eu continuo me permitindo ou não, né, dentro dessa cultura e questão familiar, o que que a gente pode hoje, né, na sua prática, o que que a gente pode hoje começar a fazer? Qual é uma sugestão para as pessoas que estão aqui, né, assistindo a gente? Começar hoje a se reconectar com o próprio corpo, voltar um pouquinho a essa conexão, né, e se olhar com outros olhos. Muito legal. E eu acho que a primeira coisa é lembrar que nós somos seres mutantes, né? Nenhuma célula no nosso corpo é a mesma de 3 meses atrás. Por que que as nossas verdades precisam ser imutáveis? Perfeito. Né? Uhum. Não existe uma única verdade que vai nos reger durante a vida toda. E é importante a gente se observar nessa necessidade de atualização. O tempo todo a gente está se atualizando, a gente está mudando. Um sonho ou algo que fez muito sentido para mim há 10 anos atrás pode não fazer sentido para mim hoje. Por que que a gente se torna prisioneiro dos nossos próprios desejos, das nossas próprias escolhas? Então, aceitar que somos mutantes e que estamos em constante transformação, mutação, evolução, eu acho que já abre um respiro para não ter que se manter no mesmo padrão o tempo todo. Né? Então, algo que fez sentido antes de ontem pode hoje não fazer tanto sentido para mim mais. E isso não quer dizer que eu preciso ir contra uma cultura ou um ambiente que eu esteja. Né? Mas, gente, se tem algo que a gente está fazendo aqui é transbordar a nossa individualidade dentro do coletivo. É algo Uhum. que a gente tem de luz que pode somar com quem está ali perto, né? Então, acessar esse lugar é onde vai transbordar o melhor de nós para quem está à nossa volta. Então, se observar, o sintoma, ele é um guia para isso, né? Eu estou fazendo sintoma, eu estou espirrando, né? Alguém me falou alguma coisa, cocei meu nariz. Será que é verdade isso aí que eu estou falando? Será que eu acredito em mim, nisso que eu estou afirmando? Então, um grande convite é para essa autolocalização. Na leitura, a gente fala muito a palavra autociência, é a ciência de si. É saber isso aqui está fazendo sentido para mim de verdade? Eu estou só adaptada a essa realidade? Eu também sempre falo muito da curiosidade, né? Seja curioso de si, né? Se Sim, pergunte, se questione, né? Se não fique achando que tudo só é porque é, né? A gente está acostumado, a gente é difícil a gente ter, nosso desafio é ter esse olhar interno, né? Porque nosso olho vê muito fora. Então, ter essa curiosidade interna é fazer esse olhar para dentro, onde eu me questiono, me pergunto, me observo, né? Não acho que só é porque é, né? Tenho sim. esse extra, eu sou um universo aqui, entendeu? Então eu tenho essa possibilidade, essa capacidade de me estudar. E aí sim, tudo mais faz sentido. Porque senão, né? O que que faz sentido se você não está no caminho? No final das contas, o que que a gente quer? Se sentir bem. Então, ir atrás de se sentir bem é ter esse conhecimento maior para que você faça as escolhas necessárias para continuar se sentindo bem e cada vez melhor, né? Então, é importante essa visão. E justamente a nossa individualidade, a nossa autenticidade que nos humaniza. Uhum, Né? Não tem como, dentro de um grupo, todo mundo pensar da mesma forma e querer as mesmas coisas. Por mais que isso seja algo que nós temos sido pressionados a querer ter os mesmos sonhos e ter os uhum, mesmos desejos e querer os mesmos caminhos. Então, é essa curiosidade, é isso que você trouxe, assim, não, mas será que eu quero mesmo? uhum.
E essas pessoas que então estão agora, né, se abrindo mais, cada vez mais sobre isso, qual seria a sua recomendação, né? Por onde começar esses estudos, se querem estudar mais, se querem se aprofundar mais sobre a leitura corporal, a psicossomática, né, esse universo aí da escuta emocional? Qual seria o caminho? Eu gosto muito de dizer que a gente tem dois perfis, assim, que chega para a gente na escola da leitura corporal, né? Tem os profissionais que estão procurando essa ferramenta ali para somar na prática e tem os buscadores de si. E eu acho que para esses dois grupos a leitura traz ferramentas preciosíssimas, muito profundas, muito reveladoras da gente mesmo. Que até para o nosso uso profissional, primeiro a gente precisa aplicar em nós, né? Para que fazer sentido. Então, a leitura ela tem alguns caminhos assim de aprendizado. A gente tem um livro escrito pela Nereida, já publicado há mais tempo. Ele já não existe mais no formato físico, mas ele está disponível como e-book. A gente tem uma plataforma de estudo que chama Clube do Saber, que é um programa de assinatura que tem muito conteúdo bacana ali, aulas, palestras, um grande glossário. E ele é um primeiro passo aí em busca do estudo de leitura corporal. E a gente tem a formação em leitura corporal, né? Que é um curso de formação, ele é bem completo, ele ficou muito bonito. Esse curso, na verdade, existe, né, já há quase 40 anos, mas acontecia de forma presencial. E de 2 anos para cá, a gente registrou ele num formato online e ficou muito bacana, ficou muito didático. Então, a gente tem esses caminhos aí. Nossas redes sociais, a gente sempre está dividindo muito conteúdo de forma gratuita. Temos uma lista de transmissão de e-mail que toda semana a gente manda leituras, temas. E quem sente, né, quem sentir esse chamado para aprofundar na leitura corporal, a gente tem o curso ali aqui, o tempo de duração, ele tem 60 horas mais ou menos de aula e ele fica disponível durante 1 ano para o estudo. Eu acho importante ter mais tempo para rever, para voltar nas aulas. Mas o formato dele hoje são mais ou menos 60 horas de aula. Ele é uma extensão universitária, ele tem chancela do MEC, então é um curso que soma muito, assim, tanto para o nosso autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, quanto para profissionais que ressoa aí essa forma de olhar para o corpo, para o adoecimento e para os sinais, para os sintomas, enfim. Nossa, interessantíssimo, né? A gente vê que os sintomas, na verdade, eles são um convite a uma escuta, a pausa, a perceber, a nomear, a sentir, a localizar, né? E a gente entende que o corpo ele não adoece como punição, né? E sim como uma revelação de alguma coisa que a gente ainda não está conseguindo enxergar, que ficou esquecido ali dentro de nós. Então é um convite, né? E o convite eu estendo, né, aos buscadores de si, que eu adorei esse termo, e aos profissionais que querem realmente se aprofundar no assunto, né? Então a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu acho que a gente poderia ficar trazendo diversos sintomas, dores de cada um, ia render demais, mas de repente a gente consegue fazer um outro bate-papo. Mas queria saber se você tem mais alguma última mensagem para trazer para a gente, Juliana. Eu acho que você fechou perfeito e, bom, o que eu tenho para trazer, assim, se ficar, né, para quem nos ouvir aqui hoje, esse convite para entender o sintoma como linguagem, eu acho que cumprimos nossa tarefa, né? Ler os sintomas, é isso que você disse, é infinito, né? É muito peculiar, vai fazer sentido para uma pessoa, para outra não. Mas se a gente já olha para ele como esse grande convite a nosso favor, se a gente já olha para o corpo como esse grande guia em direção à nossa verdade, a gente já muda muito a perspectiva de como que eu lido com esses adoecimentos, como que eu lido com os sinais do meu corpo. Então fica esse convite de autoobservação. Vou usar a curiosidade que vocês trouxeram, né? A gente ser curioso com a gente, com como que eu me sinto a partir de cada estímulo, o que meu corpo manifesta depois de qualquer situação. Essa anteninha ligada já é precioso e já é muito, né? É presença. É presença e autoconsciência. E aprender a decodificar essa linguagem já seria um passo a mais, mas se a gente dá essa primeira parada para perceber assim como o meu corpo reage a cada estímulo, eu já tenho
um universo que se abre para mim, né, de possibilidade para que eu seja mais verdadeiro comigo mesmo. Né? A saúde para a leitura corporal ela não é a ausência de sintoma. Saúde é a harmonia entre o que eu sou e o que eu expresso no mundo. Se eu consigo expressar o que é verdade para mim, mais saudável eu tô o tempo todo. Então, se observar nesse lugar. Maravilhoso. Aí tem uma pergunta aqui: como acessar os cursos e os e-books do Leitura Corporal? No Tem nosso, no nosso perfil ali do Instagram, a gente tem todos os caminhos, né? O e-book da leitura ele está disponível para o Kindle. Então, lá na Amazon vocês encontram, chama Leitura Corporal, a linguagem da emoção inscrita no corpo. Ele é muito legal, ele é muito didático, tem uma linguagem muito bacana. E os nossos cursos a gente sempre divulga nas nossas redes sociais ali. Tá. Paula, quer abrir alguma última mensagem? Eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão da autoobservação, né? Essa escuta, é, tirar um pouquinho dessa crença antiga, né? Do corpo inimigo e agora olhar, oi, calma aí. Então, o meu corpo é meu amigo, meu corpo está querendo me ajudar. Né? Eu acho que essa transição, essa mudança é a chave que precisa para você conseguir seguir esse caminho, né? Mas eu acho que é muito importante esse primeiro momento. A gente às vezes tem essa frustração, porque a dor não é agradável, mas a dor é um convite para uma mudança, para algo melhor. Se a gente olhar para isso com esse olhar, olhar se convidar a esse crescimento e entender que eu, meu corpo, minha mente, meus sentimentos estão tudo ali sintonizados para que eu cresça, para que eu Evolua. melhore. Oi? Que evolua, né? Para que o ponto o que a gente está fazendo aqui é evoluir em todos os sentidos. Então, existe todos os aspectos da vida que estão ali, né, acentuando o que precisa, qual é o próximo, né? Que nem os videogames de novo, a próxima fase, próximo desafio, né? Então, se a gente olhar com isso com um olhar carinhoso, com um amor, amorosidade, né, ao nosso corpo, aos sintomas, aos sinais que aparecem, perfeitamente, como a Juliana falou, essa questão toda da conexão, voltar para si, observar e trazer essa consciência, esse nível, né, cada vez mais presente na nossa sociedade, para que isso vire uma norma, para que isso não vire mais uma coisa errada, né, esquisita. Alternativa. Exatamente, vire a nossa normalidade e crescemos juntos, né, dando suporte um ao outro nesse sentido. Acho que é muito importante. Maravilhoso. Conversa maravilhosa, rica, necessária para o nosso momento, né? Gratidão, Juliana e Paula, por compartilhar aí a sabedoria de vocês com a gente. Eu acho que a gente compartilha, a gente cresce junto. Eu acho que a ideia da nossa comunidade Health 5D é realmente compartilhar, crescer junto, dividir valores e poder estar aqui ajudando entre nós, profissionais, né, a gente expandiu o olhar sobre um paciente nosso que a gente talvez não tenha visto dessa forma e ter a visão de outro profissional entre pacientes, entre buscadores que estão buscando, né, a sua verdade. Então, se essa conversa despertou em vocês algum ponto de reflexão, sejam os buscadores ou os profissionais, né, os buscadores busquem profissionais que estejam alinhados com essa visão de saúde, né, que estejam preparados para olhar para vocês com esse olhar. E para os profissionais, a gente tem a comunidade Health 5D, a gente tem o curso da leitura corporal para você se especializar, se aperfeiçoar. Cadastrem-se no site, né? Mais uma vez, chamar para o cadastro no site, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, dos buscadores, para a gente poder crescer a nossa comunidade, dividir cada vez mais essas informações de saúde, né? Então é um espaço para a gente ir além dos sintomas, para a gente ter mais clareza, mais consciência, mais equilíbrio. E minha gratidão às duas, gratidão a todos que estiveram com a gente aqui. Com certeza. E gratidão. Boa noite a todos, até a próxima live. Obrigada, Juliana. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todos que estavam com a gente. Obrigada. Obrigada, gente.